Olá, eu sou o Juan e eu vou mostrar como manipular alguns tipos de arquivos utilizando a linguagem de programação Python. Bem, nós vamos utilizar o Python para manipular arquivos de texto, imagem e MP3. E para isso eu vou estar utilizando o Python Portable, que já vem com Python e com diversas outras bibliotecas. E a mais importante que a gente vai estar utilizando, que é a biblioteca do Pygame. E o PyCharm, que é o editor que a gente vai usar. E aqui tem um link, pode fazer download do Python Portable. E aqui temos as referências bibliográficas com o conteúdo que nós vamos estar utilizando hoje para manipular arquivos. Bem, agora eu vou mostrar como criar e modificar um arquivo de texto. Primeiramente a gente cria uma variável chamada arquivo e usa a função open passando o nome do arquivo que a gente quer criar, que vai ser um arquivo de teste. E como segundo argumento a gente passa um modo. E o que é esse modo? Esse modo é a forma que a gente vai abrir o arquivo. Pode ser uma forma só de leitura ou pode ser a forma de escrita. Agora a gente vai usar o modo W, que é de escrita. Bem, e como é que a gente faz para escrever no arquivo? É fácil, é só chamar o arquivo .write e aqui dentro a gente escreve qualquer coisa. Por exemplo, boa noite. E a gente fecha o arquivo, que a gente não vai mais usar. E como esse arquivo é um arquivo de texto, aqui no nome a gente tem que colocar o .txt no final. E agora é só executar o programa. Ele já criou o arquivo teste.txt e dentro do arquivo tem o que a gente escreveu, que foi boa noite. Bem, agora que a gente já criou e escreveu dentro do arquivo, a gente quer ler o que tem dentro do arquivo pelo programa. Para isso que serve o modo de leitura, que é o modo R, que a gente vai usar agora. Para isso a gente só muda o W para R, que é o modo, o nome do arquivo é o mesmo. Em vez da gente escrever, a gente vai usar um print para mostrar tudo que tem dentro do arquivo. Então a gente pega o arquivo .read para ler tudo que tem dentro dele e mostrar no programa usando print. Depois disso a gente fecha o arquivo que a gente não vai mais usar. Aqui já mostrou boa noite no programa, que esse é o único conteúdo que tem dentro do arquivo. Bem, a gente já escreveu boa noite no arquivo, mas e se a gente quiser escrever, por exemplo, bom dia embaixo do boa noite? Bastaria mudar o modo para o modo W, que é o modo de escrita, e escrever arquivo.write, igual a gente já fez, e escrever bom dia, certo? Aí a gente executa o programa, a gente vai no arquivo, a gente atualiza ele, está escrito bom dia. Mas cadê o boa noite? O boa noite ele sumiu, porque esse modo W, o modo de escrita, ele substitui tudo que já existe pelo que a gente está escrevendo agora. Por isso que existe o modo A, que ele vai manter o que já existe e adicionar algo a mais. Bem, no nosso arquivo já está escrito bom dia e a gente quer escrever algo a mais, por exemplo, boa noite, mas sem excluir o bom dia. Então a gente vai usar o modo de escrita A, que vai manter o que já estava escrito anteriormente, e escrever boa noite. Aí a gente executa o código e abre o arquivo, vai estar escrito bom dia e boa noite. Ele manteve o que já existia, que no caso era o bom dia, e escreveu boa noite. Essas foram algumas formas de modificar arquivo de texto.
Bem, agora eu vou mostrar como que faz para colocar uma imagem na tela usando a biblioteca do Pygame. Bem, primeiro a gente importa o Pygame, import Pygame, e depois de importar a gente inicializa ele, pygame.init. Bem, para a gente colocar uma imagem na tela usando o Pygame, a gente vai ter que criar uma tela. Então a gente cria a variável tela pygame.display.setMode e a gente passa o tamanho da tela, que vai ser de 500 por 300, e agora a gente chama a imagem. Então cria uma variável imagem, pygame.imagem.load, e aqui a gente passa o nome da imagem. A imagem que eu vou usar vai ser essa daqui, que é o nome imagem. Eu vou colocar na pasta do arquivo, para não precisar escrever o caminho. Só coloco o nome imagem.jpg. Bem, agora que a gente já criou a tela e a imagem, a gente vai ter que colocar a imagem na tela. Para isso a gente vai usar essa função bleed. A gente chama a tela.bleed e a gente passa aqui a imagem e o destino, onde que ela vai aparecer na tela. Aqui a imagem e aqui a posição que ela vai aparecer na tela, que vai ser 00, que vai ser grudado no canto. E agora a gente atualiza a tela. Vai ser pygame.display.update. Agora já só executar o arquivo, o programa. Aí a imagem carrega na tela, mas a imagem aparece e some. Para isso a gente vai ter que usar um while true para a tela continuar aberta. Bem, então a gente vai colocar isso daqui dentro de um while true, que ele vai ficar sempre colocando a imagem na tela e atualizando. E a gente vai importar um kit, vai ser from pygame import kit. Bem, aqui a gente vai criar uma estrutura de controle para definir quando sair do programa, quando fechar a imagem. Vai ser for e in pygame event. Ele vai pegar o evento do Pygame, que no caso vai ser quando apertar o X para fechar a janela. Se esse evento for igual a kit, então o programa vai fechar, vai dar um exit. Agora a gente abre o programa de novo, ele vai ficar aberto e não vai travar. E agora eu vou mostrar como manipular um arquivo MP3. A gente vai usar também o Pygame, então import Pygame. E para carregar a música, a gente vai usar esse módulo mixer.music.load. Então pygame.mixer.music.load. E aqui a gente passa o caminho onde está a música ou o nome dela. Eu vou copiar uma música para a pasta do programa. Aí eu só coloco o nome dela, que é música 1.mp3. E para carregar a música, para dar play nela, a gente usa pygame mixer.music.play. pygame.mixer.music.play.
Mas para isso daqui rodar, primeiro a gente tem que iniciar o Pygame Mixer. Então Pygame Mixer.init. E do jeito que está aqui, a música, o programa executaria, rodaria a música, mas não daria para escutar porque ia terminar a execução do código e o programa ia fechar. Ele roda, mas termina a execução. Então a gente não pode deixar o programa fechar. Então a gente pode colocar ou um while ou um input. Assim o programa não vai fechar enquanto não receber a informação e vai dar para escutar a música. Executei o programa e está tocando a música. Olha só que legal. Agora que a gente já fez o programa tocar a música, a gente pode melhorar ele e colocar mais uma música. Agora vamos carregar a segunda música. E a gente tem que fazer uma estrutura de decisão para escolher qual música a gente vai querer escutar. A gente pode usar esse input para perguntar se a gente vai querer ouvir a música 1 ou a música 2. Colocar o que for digitado na variável música. E se a música escolhida for igual a 1, aí ele vai carregar a música 1, que é essa daqui, e vai tocar ela. Se a música escolhida for igual a 2, mesmo esquema, aí a gente vai carregar a música 2. E vai dar um play nela. Então vamos executar o programa agora, mas antes de executar vamos colocar um input aqui embaixo para a música continuar tocando. Executar o programa e vamos digitar a música 2. Ele começa a tocar a música 2. Agora vamos tentar executar a música 1. Vou colocar aqui 1. Ele está tocando a música 1. Bem, para quem quiser aprender mais, eu recomendo o site do pygame.org, que tem muito conteúdo sobre o Pygame, todas as funções, métodos. E para quem está começando a aprender Python agora, esse site Python for Beginners é muito bom, tem muito conteúdo. Esses são sites que eu usei como referência bibliográfica e por hoje é isso. Bem, já sabe, né? Se o vídeo te ajudou em alguma coisa, não esquece de deixar nota 10.